Todos os dias, milhões de vídeos são carregados no YouTube. Como a plataforma consegue lidar com essa quantidade massiva de uploads? A resposta é na sua infraestrutura tecnológica avançada, sustentada por centros de dados altamente eficientes. Esses centros, considerados alguns dos mais sofisticados do mundo, são a base para que o YouTube continue operando em grande escala. Mas o que exatamente faz esses centros de dados serem tão notáveis? E como eles lidam com mais de 4 milhões de vídeos enviados diariamente? Desde seu lançamento em 2005, o YouTube conquistou popularidade rapidamente e apenas um ano depois foi adquirido pelo Google. Esse marco foi crucial para o crescimento da plataforma, pois os investimentos em infraestrutura aumentaram significativamente, permitindo que o YouTube se tornasse uma das maiores redes sociais do planeta. Atualmente, mais de 400 horas de vídeo são enviadas a cada minuto, e mais a vasta quantidade de conteúdo disponível é tão impressionante que levaria mais de um século para uma pessoa assistir a apenas uma pequena fração de tudo que está no YouTube. Mesmo com o surgimento de plataformas concorrentes, como o TikTok, o YouTube continua a se destacar. Em parte graças à introdução do YouTube Shorts, que ampliou sua base de usuários e atração de novos criadores de conteúdo. Um dos segredos por trás dessa operação é a estrutura dos centros de dados do Google. Além dos centros intencionalmente, que são enormes instalações dedicadas ao armazenamento de grandes volumes de dados, o YouTube utiliza centros de dados modulares. Esses centros são unidades menores e mais ágeis, capazes de serem transportados conforme a necessidade. O uso de unidades modulares, que lembram containers, oferece uma plataforma uma flexibilidade significativa, permitindo que ela mova dados e aumente a velocidade de acesso. Em termos de tecnologia, o YouTube não depende apenas de seus centros modulares, mas também de uma poderosa rede de distribuição de conteúdo, CDN. O CDN replica vídeos populares e os armazena em diferentes localizações, permitindo que o acesso a esse conteúdo seja mais rápido e eficiente para os usuários ao redor do mundo. Para vídeos menos assistidos, o sistema armazena os arquivos de forma mais seletiva, economizando recursos. Além de lidar com os vídeos em si, os centros de dados do YouTube também são responsáveis pela coleta e análise de dados dos usuários. A plataforma usa essas informações para personalizar recomendações e exibir anúncios relevantes, garantindo que o conteúdo sugerido seja cada vez mais preciso. O objetivo é manter os usuários engajados e aumentar a taxa de interação com os vídeos e com os anunciantes. Essa abordagem é particularmente interessante para as empresas que pagam para exibir anúncios direcionados com base no comportamento dos usuários. Plataformas como AdWords e AdSense rastreiam o número de visualizações e interações, garantindo que os anunciantes obtenham o retorno máximo sobre seu investimento. Por exemplo, se você costuma assistir a vídeos sobre carros, é provável que comece a ver anúncios relacionados a lojas e produtos automotivos. Mas como a plataforma lida com a enorme demanda de armazenamento e processamento? Além do CDN e dos centros de dados modulares, o YouTube também otimiza seu banco de dados usando tecnologias de ponta. No início, o YouTube utilizou o MySQL para gerenciar seus dados, mas com o crescimento acelerado, essa tecnologia sozinha não era suficiente para escalar. Assim começou a plataforma de utilização do VITS, uma solução de banco de dados de código aberto que permite maior escalabilidade e melhor gerenciamento de dados em larga escala. O VITES consegue dividir consultas de forma mais eficiente, agilizando o processamento e facilitando a criação de backups. Outro ponto importante é que os centros de dados do YouTube não armazenam necessariamente os vídeos no local mais próximo de onde eles foram enviados. Por exemplo, um vídeo carregado na Índia pode ser armazenado em um centro de dados no Reino Unido. Isso se dá porque a distribuição de dados é otimizada para facilitar o acesso global, com o foco principal em garantir a rapidez e a eficiência no momento da entrega ao usuário.
Embora os centros de dados modulares apresentem muitas vantagens, eles também apresentam desafios. Por serem menores, esses centros têm limitações em relação à capacidade de armazenamento, o que significa que grandes volumes de dados ainda dependem dos centros deliberadamente, que são estruturas muito maiores e caras de manter. Esses centros de dados maiores consomem quantidades significativas de energia, o que gera preocupações em relação à sustentabilidade e impacto ao meio ambiente. Um único centro de dados pode consumir até 100 megawatts de energia, o suficiente para abastecer uma cidade de médio porte. Mesmo com essas especificações, os centros de dados modulares estão ganhando força como uma tendência no setor de tecnologia, especialmente em termos de flexibilidade e eficiência energética. O Google, assim como outras empresas, continua a buscar formas de melhorar a eficiência e reduzir o consumo de energia, algo crucial para o futuro da computação em nuvem e o armazenamento de dados. Resumindo, a gestão dos 4 milhões de vídeos diários que chegam ao YouTube envolve uma infraestrutura complexa que combina tecnologia avançada, eficiência no armazenamento e entrega rápida de conteúdo. O YouTube continua evoluindo, implementando inovações que ajudam a lidar com o volume crescente de uploads e usuários ao redor do mundo. Por trás de toda uma interface simples que vemos, está uma rede intricada de centros de dados, bancos de dados escaláveis e uma rede de distribuição de conteúdo que garante que cada vídeo esteja disponível de forma rápida e eficaz. Essa infraestrutura não é apenas crucial para o sucesso da plataforma, mas também representa o futuro da tecnologia de armazenamento e distribuição de dados. Olhando para o futuro, o YouTube continuará a investir em soluções tecnológicas para suportar seu crescimento exponencial e o aumento da demanda por conteúdo de vídeo. À medida que a qualidade dos vídeos melhora, com a crescente adoção de vídeos em 4K, 8K e até mesmo em realidade virtual, a infraestrutura de centros de dados precisará acompanhar o ritmo, processando e entregando esses arquivos maiores. Outro aspecto importante é a evolução dos algoritmos de recomendação e inteligência artificial que o YouTube utiliza. Com base nos dados coletados dos usuários, o YouTube aprimora constantemente sua IA para fornecer sugestões mais precisas e relevantes, personalizando a experiência de cada usuário. Isso inclui entender melhor os interesses de cada indivíduo, antecipando que tipo de conteúdo ele ou ela pode querer assistir em seguida. Essas recomendações não se limitam aos vídeos, mas também influenciam os anúncios exibidos, aumentando a eficácia das campanhas publicitárias. Essa coleta de dados e a personalização de conteúdo levantam algumas preocupações sobre privacidade, um tema que tem ganhado mais atenção globalmente. Muitos usuários estão se tornando mais conscientes sobre como suas informações pessoais são utilizadas pelas plataformas. O YouTube, assim como outras grandes empresas de tecnologia, precisa equilibrar o uso de dados para melhorar a experiência do usuário com o respeito à privacidade e o cumprimento das leis de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, da União Europeia, e a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, do Brasil. Além disso, o YouTube também está investindo em tecnologias de armazenamento mais ecológicas e sustentáveis. Centros de dados eficientes em termos de energia e o uso de energias renováveis estão se tornando prioridades, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. O Google, proprietário do YouTube, já se comprometeu a operar com 100% de energia renovável em seus centros de dados, um passo importante para reduzir a pegada de carbono das operações globais da empresa. Isso inclui desde a melhoria de painéis solares e turbinas eólicas até o desenvolvimento de novos métodos de refrigeração para reduzir o consumo de eletricidade. Outro ponto que merece destaque é a contínua expansão do alcance global da plataforma. À medida que o acesso à internet melhorou em regiões emergentes, como partes da África, Sudeste Asiático e América Latina, mais usuários entraram no ecossistema do YouTube. Isso exigirá uma infraestrutura ainda mais robusta e centros de dados estrategicamente localizados para garantir que a experiência dos usuários nessas regiões seja tão boa quanto em locais mais desenvolvidos tecnologicamente.
O YouTube já começou a investir em melhorar a acessibilidade para esses mercados, tanto em termos de armazenamento de dados, quanto na otimização de conteúdo para conexões de internet mais lentas. Além disso, o YouTube está cada vez mais de olho no futuro da computação em nuvem. O conceito de Edge Computing está ganhando força, permitindo que o processamento e a entrega de dados ocorram mais próximos dos usuários finais, em vez de dependerem apenas de centros de dados centrais. Isso poderia reduzir a latência e melhorar a experiência do usuário, especialmente para serviços ao vivo, como específicos ao vivo de eventos esportivos, shows e lançamentos de produtos. A inteligência artificial também tem um papel crucial nos bastidores. O YouTube emprega IA não apenas para recomendações, mas também para moderação de conteúdo. Dada a enorme quantidade de vídeos enviados todos os dias, seria impossível para uma equipe humana revisar manualmente cada vídeo. A IA ajuda a identificar e remover conteúdo que viola as diretrizes da comunidade, como vídeos com discurso de ódio, violência explícita ou desinformação. No entanto, essa abordagem ainda está longe de ser perfeita, e a plataforma continua a melhorar seus sistemas para equilibrar a liberdade de expressão. Olhando mais adiante, as tecnologias emergentes como a computação quântica podem trazer mudanças significativas para a forma como o YouTube gerencia e distribui seus dados. A computação quântica promete resolver problemas complexos de maneira exponencialmente mais rápida. Com a crescente popularidade de vídeos de maior resolução e o avanço da realidade aumentada, AR, e realidade virtual, VR, o YouTube também precisará adaptar sua infraestrutura para suportar esses formatos imersivos. Isso exigirá maior capacidade de processamento e armazenamento, além de velocidades de entrega ainda mais rápidas. Os centros de dados modulares, que já se mostraram eficientes e adaptáveis, podem evoluir para suportar essas novas demandas, e novas formas de especificação de dados podem surgir para atualização ainda mais o uso de largura de banda. Por fim, a monetização de conteúdo no YouTube também está em constante evolução. A introdução do YouTube Shorts e as possibilidades de vídeos pagos dentro dessa modalidade estão atraindo mais criadores, ampliando o ecossistema de conteúdo da plataforma. Com isso, o YouTube se posiciona não apenas como uma plataforma de entretenimento, mas também como uma fonte de renda para milhões de criadores ao redor do mundo. A infraestrutura de dados da plataforma desempenha um papel fundamental nesse processo, garantindo que os vídeos possam ser distribuídos e monetizados de forma eficiente e sem interrupções. Em resumo, o arquivo de dados do YouTube é sustentado por uma das infraestruturas mais avançadas e adaptáveis do mundo digital. Desde os centros de dados modulares até a rede de distribuição de conteúdo, CDN, e as soluções avançadas de banco de dados, o YouTube continua a inovar para atender à crescente demanda de usuários e criadores de conteúdo. Com o avanço da tecnologia, o YouTube não apenas se mantém relevante, mas também se posiciona para continuar crescendo, explorando novas fronteiras tecnológicas, como computação em nuvem, IA e possivelmente computação quântica no futuro. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Obrigado.